brasileiro. Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você o 5º episódio de uma série especial de 6 sobre a história do Brasil na NBA. In the corner, Barbosa, three-pointer, he got it. Shoot, damn! Em 2013, pela segunda vez, 2 brasileiros foram escolhidos no mesmo draft. Depois de Rafael Araújo e Anderson Varejão em 2004, foi a vez de Raul Neto e Lucas Bebê. With the 16th pick in the 2013 NBA Draft, the Boston Celtics select Lucas Bebê Nogueira from São Gonçalo, Brazil. He last played for Estudiantes in Spain. Foi emocionante porque eu comecei a lembrar de muitas coisas que aconteceram na minha vida até eu ter chegado lá. Então, assim, eu lembro que eu chorei um pouco e foi engraçado também na sala ali, né, que eu fui trocado, então tem uma sala só para troca. E engraçado que, tipo assim, a galera revoltada que tinha sido trocada, ou revoltada que não foi escolhido tão alto quanto eles imaginavam, e eu chorando só por ter entrado na NBA, cara. Nem Raulzinho, nem Lucas, no entanto, estreariam naquele ano. O pivô trocado pelo Boston Celtics na noite do draft com o Atlanta Hawks até jogou a Summer League pelo Atlanta, mas acabou retornando à Europa. Nogueira is there. Depois de mais uma temporada no basquete espanhol, os Hawks trocaram o direito de escolha do brasileiro com o Toronto Raptors. Outra Summer League, Lucas Bebê Nogueira estava assinando seu contrato com o time canadense. A estreia na NBA aconteceu em novembro de 2014, em uma fácil vitória sobre o Milwaukee Bucks. O gelo na barriga já começou no túnel, entrando na quadra, pô. Que isso, cara? Onde eu tô, cara? Tava em São Gonçalo anteontem. Me imaginando, pô, botar aquela roupa, tirar aquela calça de botão. Tudo que a gente vê na televisão, né? Pô, tudo que a gente vê na televisão aconteceu comigo. Up top, Nogueira with the slam dunk in his first 2 points. O pivô brasileiro teve poucas oportunidades durante quase toda a sua primeira temporada. Atuou em apenas mais 5 partidas, além daquela da estreia. Uma situação nada fácil para quem estava acostumado a se destacar no basquetebol europeu. Você pode ver até com qualquer um, Doncic, qualquer jogador, o Giannis, todo mundo tem que ganhar um respeito lá. O que você fez na Europa não conta praticamente para eles. Então cheguei com o protagonismo da Europa achando que seria igual lá. Então foram os 2 primeiros anos muito duros até eu conseguir ganhar a confiança do Casey. Daí a partir do momento que eu comecei a ganhar a confiança dele, eu comecei a entender como era a NBA. Em sua terceira temporada, Lucas Bebê finalmente teve sua chance em Toronto. Com média de 19 minutos em quadra, o brasileiro se tornou uma arma vindo do banco, contagiando time e torcida com seus tocos. Foram 89 em 57 jogos, números que fizeram o Lucas terminar como um dos 10 melhores da liga no fundamento. Bate pra dentro do garrafão, Lucas Bebê Toco. Mas na temporada seguinte, Lucas Bebê viu seus minutos caírem pela metade e acabou não tendo o contrato com os Raptors renovado. Era o fim de uma história improvável. Comecei ali no Clube Central de Niterói, ali em Caraí, e fiquei 2 anos ali, né? Entre 13 e 14 anos. E com 15 anos eu já fui pra Espanha e fiquei 7 anos no Estudiantes. E em 2014 eu fui pro Raptors e joguei 4 anos lá. Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, né? Dentro de quadra, eu acho que eu poderia ter sido muito mais, assim, profissional. Poderia ter dado muito mais valor à parte de treinar, ter me esforçado mais. Eu tava, assim, muito deslumbrado com aquilo ali. Então, deveria ter focado muito mais em treinar e ter perdido o foco com outras coisas. No ano seguinte, a saída do brasileiro, os Raptors conquistariam o inédito título da NBA. O Toronto Raptors é campeão da NBA! Eu fiquei muito feliz mesmo porque o elenco lá, eu era muito amigo deles e fiquei, tipo assim, eu não fiquei triste, só que eu falei, eu podia estar lá. Eu podia estar lá e eu não estava lá por minha culpa. E o que doeu mais foi que eu tava lá em Toronto vendo o jogo e vi a carreata passando na minha frente. Mas assim, foram 4 anos assim mágicos. Até hoje eu continuo no sonho ainda. Ainda ele criando a jogada de ataque, passe pro Lucas! A cravada do Lucas Bebê no passe de Fred VanVleet. Lembra da noite do draft de 2013? Enquanto Lucas descobria que tinha sido trocado, Raulzinho esperou um bocado até ter seu nome chamado por Adam Silver, então vice-presidente da NBA. The Atlanta Hawks select Raul Neto from Brazil. He last played for Laguna Road GBC in Spain, and he is here tonight.
Raulzinho foi trocado pelo Atlanta Hawks com o Utah Jazz na noite do draft, mas permaneceu no basquete espanhol e só assinou com um time de Salt Lake City 2 anos depois. Mesmo com 23 anos e 7 temporadas como profissional, teve que provar seu valor na Summer League. Fui bem, então o pessoal começou a me conhecer, mesmo antes de eu ir para o time do Utah Jazz, o pessoal começou a me conhecer, começou a acompanhar um pouco o meu basquete, então foi uma experiência diferente, mas bem legal. Raulzinho e Lucas Bebê eram expoentes de uma nova geração do basquete brasileiro que chegava à NBA. Quando Raul entrou, Nenê, Leandrinho e Anderson Varejão tinham todos 33 anos de idade. 10 a mais que o armador, que já era companheiro deles na seleção havia 5 anos. Leandrinho jogou com meu pai jogava basquete, então eu cresci vendo ele treinar, vendo ele jogar. Quando ele foi para a NBA foi uma alegria para o Brasil. Depois Nenê, Varejão, todos eles que acho que abriram as portas para a gente. E cada vez mais brasileiro indo para fora e se destacando e jogando na NBA. Se Lucas acumulou apenas 35 jogos em suas 2 primeiras temporadas, Raulzinho foi titular em 53 de seus 81 jogos no ano de estreia. Sabia que eu estava preparado, mas é difícil você ver um novato vindo de uma liga de fora, jogar a quantidade de tempo que eu joguei. Então para mim foi muito bom. Eu mostrei que eu estava preparado, eu mostrei que eu tenho qualidade, que eu posso jogar nessa liga. Então para mim foi uma temporada muito boa. Ser titular, jogar quase todos os jogos titular, ir pro jogo dos novatos, né, das estrelas no final de semana do All-Star, então foi tudo novidades boas para mim. E no fim da primeira temporada na liga, Raulzinho ainda teve o privilégio de jogar a partida de despedida de Kobe Bryant, junto com outro armador brasileiro, Marcelinho Huertas, então companheiro de Kobe nos Lakers. O jeito que aconteceram as coisas, o jeito que o jogo foi, a gente ganhando quase o jogo todo, e ele esquentou ali no final e fez vários pontos seguidos e conseguiu praticamente sozinho virar o jogo e ganhar da gente. Eu fiquei triste com a derrota, mas lógico que feliz pelo jogo dele, e para mim poder estar ali jogando contra, assistindo do banco, foi uma experiência inesquecível. O Utah Jazz foi aos playoffs nas 3 temporadas seguintes, mas Raulzinho viu seu tempo de quadra diminuir e seu papel mudar de titular para opção no banco de reservas. No fim da temporada 18-19, ele foi liberado pelo time após a contratação de Mike Conley Jr. 2 dias depois, o armador brasileiro assinou o contrato com o Philadelphia 76ers. Vai sozinho o brasileiro, tenta a bandeja, linda a bola do Raulzinho. Eu acho que em Utah foi onde eu comecei, então eu estava crescendo, eu estava aprendendo. Joguei 4 anos, então era uma outra conferência, e no Philadelphia eu fui já um pouco mais experiente, cheguei lá já com o objetivo de demonstrar, de jogar, de pontuar, de ter um papel importante no time. Então foram 2 passagens diferentes, mas que as 2 acho que acrescentaram muito para minha carreira e me fizeram, acho que ajudaram, né, a chegar onde eu tô agora. No ano seguinte, Raulzinho trocou a Filadélfia pela capital Washington, onde joga até hoje. Nos 2 últimos anos, o brasileiro teve as melhores médias de sua carreira e se estabeleceu como peça importante vindo do banco. Com certeza, Washington tem sido o melhor momento da minha carreira, mas também sempre com vontade de crescer, de alcançar ainda mais aqui na liga. Neto for 3, got it again. Nothing but net. Toe. O sonho de Bruno Caboclo começou a virar realidade 2 anos depois do draft de Lucas Bebê e Raulzinho. With the 20th pick in the 2014 NBA Draft, the Toronto Raptors select Bruno Caboclo from São Paulo, Brazil. He's described as the Brazilian Kevin Durant. He's 6'9", he's a terrific athlete, but he's so raw that he's about 3 or 4 years away, in my opinion, from playing in the league. O brasileiro disputou um total de 25 jogos em 4 temporadas com os Raptors. Passou ainda pelo Sacramento Kings, com quem fez 10 jogos, antes de chegar ao Memphis Grizzlies, onde teve a melhor fase da carreira. Em 2018-2019, chegou a ser titular do time em 19 partidas. Rodou no perímetro, Caboclo acelerou na gravada! Mas no ano seguinte, Bruno acabou trocado com o Houston Rockets, onde jogou apenas 14 jogos em 2 temporadas. Right there, Caboclo with his second block of the game.
Depois de uma rápida passagem pelo basquetebol francês, Bruno Caboclo retornou ao Brasil e agora defende as cores do São Paulo no NBB. Mas acho que foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa de basquete, acho que basquete sempre tem como evoluir, sempre tem coisas para aprender. O Caboclo é porteiraço do Enem!